Então, hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 6 do livro Poder para Mudar a Tua Vida, tá? De Rick Warner, é o livro daquele mesmo autor de Vida com Propósito. Ele é um pastor da Califórnia, né? Muito conhecido pela sua maneira prática de colocar fundamentos da Bíblia para a gente praticar na nossa vida. E hoje nós vamos falar a respeito de um fruto do Espírito muito bem-vindo, né? Muito importante, que é sobre a paciência. Então, nós vamos falar sobre a paciência, né? Alguns estudiosos, né, concluíram que a paciência é a virtude mais útil do mundo, né? Porque através dela a gente consegue muitas outras estarem de acordo, né? E nós precisamos da paciência o tempo todo, né? E em todo lugar e com todas as pessoas, inclusive com a gente mesmo. Em Provérbios 16:32 diz: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Né? Porque quando a gente tem domínio próprio, a gente tem o controle da situação nossa, não da situação das circunstâncias, mas da nossa reação frente às circunstâncias. A gente muitas vezes não pode controlar as circunstâncias, mas pode controlar a reação que a gente tem diante delas. A gente pode controlar para que não deixar que ela controle a gente, né? Quando Deus criou o homem, ele disse que era para a gente dominar sobre as coisas, não deixar que as coisas dominassem sobre nós. E muitas vezes o nosso estado de espírito, algumas circunstâncias que nos deixam fora da nossa paz de espírito, muitas vezes acaba controlando a nossa forma de agir, de reagir, né? E muitas vezes é fácil a gente ter paciência quando a gente tá tudo bem na nossa vida, quando tudo tá de acordo com aquilo que a gente programou. E vamos combinar que na maior parte das vezes, né, a gente tem mudanças de planos inesperadas, interrupções e transtornos de alguma espécie, alguma coisa sai daquilo que a gente planeja e a gente tem que saber lidar com aquilo. Então, quem é você quando as coisas não dão certo? Quem é você quando as coisas ficam ruins, né? Como que a gente reage frente a algo inesperado? Será que a gente tem paciência? E lembrando que a paciência, ela não é uma qualidade, né, que provém de uma característica humana. A paciência, ela é um fruto do espírito. Então, ela é nos dada em espírito, andando em espírito. Se a gente anda na carne, a gente vive pela carne, dificilmente a gente vai ter paciência, né? Muito pelo contrário, a gente vai ter falta de paz. E se por um lado, né, a palavra de Deus, ela enfatiza que a necessidade da gente ter um espírito paciente, ele deixa bem claro que a falta da paciência, ela vai resultar nas obras da carne. Quando a pessoa não tem paz de espírito, paciência, ela acaba tendo fruto da obra da carne. O que é isso? Gerando brigas, né? Quantas brigas não são geradas por falta de paciência? Dissensões, explosão de ira. Então, a falta da paciência, ela também causa todas esses inconvenientes na nossa vida. E nesse livro, ele sugere da gente fazer 4 testes para a gente ver se a gente tem paciência, né? O primeiro dele, ele fala sobre as interrupções da vida. Quando a gente está focado em alguma coisa e tem uma interrupção, como a gente lidar com isso? Por exemplo, eu estou aqui preparada para dar o estudo, né? Eu tinha me preparado para atender uma pessoa 1h30 da tarde, para acabar até umas 2h10, para eu ter um tempo de oração, um tempo para comer meu melão, e a pessoa falou mais do que precisava na consulta e eu perdi esse tempinho. Então, ou eu ia começar a ficar meio em faniquito com a minha paciente, ou eu ia entrar em pânico. Então, a gente tem que lembrar que as coisas não estão no nosso controle, mas eu posso controlar a minha maneira de lidar com isso. Então, eu tenho que manter a calma, a paz de espírito, saber que eu não sou quem controla o tempo, nem minha agenda, que isso está nas mãos de Deus, e tentar
fazer o melhor da minha parte, né? Então, quando a gente está focado em fazer algo e a gente tem uma interrupção, como que a gente fica? Até os discípulos ficaram irritados quando eles tinham aquela agenda com Jesus e alguém interrompia para alguma coisa. Ele falava, deixa o mestre, ele está ocupado. Quando as crianças quiseram vir, que ele fala para não, né? Aí Jesus fala, deixa que elas venham até mim. Então, às vezes, a gente está lá focado numa coisa na nossa vida, ou a gente tem um plano e as coisas não são como a gente imaginava, né? Quantas vezes a gente vai... Eu marquei uma viagem ano passado para ir visitar minha mãe, teve a pandemia, mala na porta, tudo organizado, tudo, babá quer entrar a tal hora, babá quer sair a tal hora, quem quer buscar tal, não sei, né? Tinha táxi para levar a babá embora, tudo organizado e abriu o envelope, minha irmã com Covid, mudou tudo, né? Então a gente tem que estar preparado para enfrentar aquilo que a gente não programou. E a nossa vida é muito programada, né? A gente programa tudo. Eu tenho um planner na minha geladeira que eu já coloco segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os compromissos do Antônio em vermelho, os meus são em azuis. E a gente vai tendo um panorama da semana para a gente poder se organizar, né? Mas a gente vai ter interrupções. Como que a gente lidar com isso, né? Até a gente tô montando estudo, toca o telefone, ou a gente tem uma programação para tarde. Meu marido fala, vai no correio para mim. Acabou a tarde, né? Então, essa é uma maneira da gente testar a nossa paciência. A segunda é sobre os transtornos. O que é um transtorno? É uma inversão da ordem natural das coisas, né? Que nem, por exemplo, o emprego, a pessoa está lá, empregada, bonitinha, de repente está desempregada, né? Tudo que estava envolvido com isso, o salário que já era destinado para tal coisa, é uma bola de neve. E a gente se perde quando as coisas tenham esse tipo de transtorno, porque é uma coisa fora do padrão normal que a gente esperava. Uma doença, um transtorno, né? Esses dias eu estava falando com meu marido, a gente às vezes fica pensando, se fizer frio, a gente não pode fazer não sei o quê, programação tal. E tem uma amiga nossa, uma conhecida minha, que teve um câncer de língua. Ela está fazendo cirurgia, faz 3 dias que está no UTI. Você acha que ela programou, que ela estava... O que é um programa sem casaco para ela, frente a tudo que ela vai ter que se organizar? Um transtorno que aconteceu na vida dela, algo inesperado, fora da programação natural da vida dela, né? E a gente é muito imediatista, nós estamos numa geração, miojo, que a gente fala, 3 minutos, está pronto. Todo mundo quer tudo ao mesmo tempo rápido, né? A gente fica irritado até se a gente perde a vez na porta giratória do banco, porque a gente queria entrar. Então, a gente está numa geração imediatista, tudo tem que ser muito rápido, a gente tem muita pressa, né? Hoje eu estava indo para a psicopedagoga e de segunda-feira de manhã é às 8h05, às 8h55. Tem até o quebradinho dos minutos. E toda vez que eu saio de casa, esse horário é um horário ruim de trânsito. Eu prefiro de quarta, que é às 9. E eu sempre saio assim, você vai sair, o menino quer fazer cocô, ou você vai sair, ele fez xixi e pingou na calça, tem que trocar. Nunca é naquele tempo que você programou para não correr no trânsito. E eu sempre falo, vamos, que eu não quero correr no trânsito. Aí eu tava no carro, eu pensei assim, eu já tinha feito estudo, né? Eu pensei assim, se eu ficar estressada, nervosa, desesperada, eu vou chegar no mesmo horário do que se eu relaxar, porque eu já estou a caminho, não tem nada que eu possa fazer sem ser isso aqui. E cheguei lá, faltando 1 minuto para apertar a campainha, então assim, trabalhar o nosso pensamento frente àquilo que nós estamos enfrentando é muito importante. A gente viu nesse livro que a gente não muda um sentimento, mas a gente muda o pensamento, e é o pensamento que gera o sentimento. Então, eu não posso mudar a minha sensação de atraso, mas eu posso mudar o meu pensamento. Mônica, você já está a caminho. Você ficando estressada ou aflita ou não, você já não vai mudar o tempo que você vai chegar até lá, relaxe. Eu tenho uma música lá, eu e o Antônio começamos a cantar a música de Deus, sabe? Mudou minha emoção. E às vezes a gente começa com um sentimento ruim de manhã, de pressa, de atraso, de alguma coisa que deu errado, aquilo lá parece que gera um atrás do outro. É como se fosse assim, nossa, queimei o café, aí vou escovar o dente, caiu na minha blusa. Parece que atrai aquela sensação, porque você já está naquela emoção, né?
Por exemplo, lá Marta e Maria, quando Maria estava aos pés de Jesus, Marta estava correndo pela casa para arrumar para todo mundo comida e guardanapo e copo e isso e aquilo. E aí Marta fala, Jesus, você não vai falar para Maria vir me ajudar? Aí ele fala, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, quando apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, esta não lhe será tirada. Ele está dizendo assim, a janta vai acontecer. Nem que todo mundo sair daqui, lá cada um pegar seu prato e pôr na mesa. A gente fica tão ansiosa de tudo acontecer, que muitas vezes a gente perde o melhor, que é o meio do caminho. A gente quer o resultado, a gente quer a produção, a gente quer... E muitas vezes a gente esquece de aprender as coisas nesse meio do caminho, né? Terceiro teste que fala é sobre as irritações. Pequenas coisas nos deixam irritadas. Um trânsito, uma pessoa que corta a sua frente, uma fila longa, né? Perder a chave bem na hora de sair, que você já estava com pressa, já fala, ih, lá se foi meus 10 minutos de tranquilidade do trânsito. Né? São os imprevistos. E a gente tem que aprender a conviver com isso. Porque isso também vai exigir de nós a paciência. A paciência, a palavra de Deus diz que a paciência, ela só nos é dada sob pressão. Como que nós vamos desenvolver a paciência se a gente tiver tudo tranquilo? Se não tiver nenhum motivo para que a gente treine ou precise melhorar a nossa paciência? Não adianta, porque a gente vai precisar passar por momentos de irritação para desenvolver a paciência. É fácil ser paciente quando tudo está muito lindo e perfeito. Então, essa irritação leva a gente a fazer muitas vezes coisas que a gente vai se arrepender depois. Por exemplo, Moisés. Gente, Moisés não entrou na Terra Prometida por um ato de ira, de irritação. Né? Deus falou para eles assim, tudo bem, o povo estava perturbando ele. O povo ficava lá, por que você trouxe a gente aqui para o deserto para morrer? Porque não tem carne, porque não tem isso, porque não tem aquilo. Moisés já estava para lá, sabe? E aí uma hora eles falaram, não tem água. Daí Deus falou, bate na rocha que sai água da rocha. Aí Moisés, em vez de... Não, ele tinha que só falar, apontar, né? E falar para sair água da rocha. Ele bateu na pedra com tudo. Ele deixou se levar pelo transtorno, pela coisa que foge do controle, pela irritação. E porque ele desobedeceu a Deus, ele não entrou na Terra Prometida. Porque ele mais que todos ali, ele era o líder. Né? A quem muito é dado, muito é cobrado. Ele tinha que desenvolver coisas espirituais para poder ser exemplo. Não é botar uma máscara no rosto e fingir que está tudo bem. É você realmente desenvolver aquilo dentro de você, né? E ele perdeu a paciência. Temos que ser... Vocês já viram a história da ostra? A ostra, ela é irritada por uma pedra de areia, um grão de areia, e ela faz com que aquele grão se torne uma pérola. Então, é pegar algo negativo e transformar em algo positivo, né? Então, a gente tem que lembrar que tudo tem um propósito de acontecer, até mesmo os imprevistos, as irritações, e que se a gente souber ter sabedoria e confiar, né, no Senhor, a gente vai conseguir transformar aquilo que as circunstâncias trouxeram de ruim em algo bom. Porque não é que Deus permite tudo, vou jogar lá um dia difícil para ver se ela amadurece o caráter. Não, as nossas próprias escolhas, o nosso próprio mundo em que a gente vive, que é um mundo caído, vai ter inúmeras situações que vão tirar a gente do sério, porque a gente está numa visão diferente. E se a gente não desenvolver os frutos do Espírito, a gente não consegue lidar com isso de uma forma coerente, né? Por isso que eu amo dar estudo, porque a gente, quando estuda para dar estudo, a gente estuda mais do que a gente fala. Então, isso acaba trazendo conhecimento. E esse conhecimento eu oro todo dia, Senhor, que eu não fique só de palavras, que eu não seja, né, apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Então, assim, tudo que eu falo aqui, eu tenho a responsabilidade de desenvolver na minha vida, porque muito mais é o exemplo de quem eu sou, né, do que aquilo que eu falo. O quarto teste, inatividade, né? Inatividade, ou seja, a gente fica parada. Em geral, a gente prefere fazer qualquer coisa
do que esperar. Ninguém quer ficar parado nem no semáforo. A hora que o pessoal vê lá que tá chegando 3, 2, 1, aperta o passo. E se você tiver faltando 3, 2, 1, você vê que você tem que parar, você já pensa, ai, que saco, podia ter ido, né? Ou então, por que tinha que acabar bem na minha vez, já podia ter passado. Experimenta você no verde, ficar parado 1 segundo, você não leva um buzinão atrás. Ficou verde, você tem que ir. O mundo tem pressa, as pessoas são apressadas. Né? Então, todo tempo a gente vê as pessoas apressadas. Por exemplo, se a gente planta uma sementinha, a gente já conhece como que é o processo, não é? A gente não pega a semente, planta e não fica lá falando, cresce, cresce. Não fica indo olhar o tempo todo para ver se já desenvolveu. A gente sabe que existe um processo. E isso nos deixa mais tranquilos, a gente não perde a paciência porque aquilo ali não funciona. Agora, vai carregar um arquivo e o negócio demora. Começa a subir um calor, porque a gente não quer esperar, não precisa desse processo. A gente acha que tem que ser rápido, igual as respostas que a gente quer, né? Por exemplo, a história de Jó, ele não tinha nada a fazer a não ser esperar. Por isso que a gente conhece a expressão paciência de Jó, porque ele teve que ter uma paciência, esperar, né? Lá em Provérbios 19, 2, diz assim, quem se apressa erra o caminho. Quem se apressa erra o caminho. Né? Olha a sabedoria da palavra de Deus. Aquele que se apressa vai errar o caminho. A pressa, ela faz mal. É como jogar ansiedade no tempo. Fizeram um estudo, descobriram que 90% das vítimas de ataque do coração tinham uma personalidade apressada. Sabe aquela pessoa que mal você chegou em casa, ela já soltou o cinto? Se eu tô no banco do passageiro, meu marido tá chegando em casa, eu já soltei o cinto, eu já tô com a mão na porta. Eu sou 1001 atividades. Às vezes eu tô falando algum estudo e no meu pensamento eu já concluí e às vezes eu falo coisas já na sequência. E às vezes eu vou ouvir, eu falo, nem concluí a frase, eu já pulei. Então a gente tem que, até na hora de falar, a gente tem que ter calma, a gente tem que respirar. Por isso que fala que quando a gente faz aquela respiração correta, a gente se acalma, porque a gente dá tempo do oxigênio entrar, né? Uma dos exercícios para a gente se acalmar é a respiração, porque a gente se apressa até em respirar. E o que provoca, por exemplo, uma impaciência? Uma pessoa que perde a paciência é aquela pessoa que está faltando paz na vida dela. Talvez por isso que o fruto do espírito seguinte, né, da paz seja a paciência, que fala amor, paz, paciência, porque sem paz, dificilmente você é uma pessoa paciente. Você pode perceber que quando a gente está em paz, dificilmente alguma coisa tira a nossa paciência. Mas o contrário é verdadeiro. Se você não está legal, tudo é motivo de você perder a paciência. Tudo. E quando nos falta paz, parece que tudo é motivo para perdermos a paciência e a gente vive sobre uma pressão que a qualquer momento a gente está a ponto de explodir, né? Aí a Bíblia nos ensina 4 passos para desenvolvermos a nossa paciência. Olha, agora ficou prático. Primeira coisa, desenvolva uma nova perspectiva. Né, uma nova forma de olhar, que nem eu quando fui sair de casa, eu já sabia que se eu saísse nervosa, eu ia ficar estressada no trânsito, então eu desenvolvi um novo olhar. Já estou no carro, já estou a caminho, se eu ficar nervosa ou não, eu vou chegar no mesmo tempo e capaz ainda de se eu ficar nervosa eu bater o carro, e eu fui curtindo o caminho. Com meu filho, ouvindo uma música, tentei, sabe, baixar a adrenalina. Então, mudar o olhar. Se você falta paciência com alguém ou com alguma situação, também
você precisa mudar o seu olhar frente a essa pessoa. Vamos supor, se é uma pessoa irritante, que você sabe que você vai perder a paciência com ela, começa a mudar a sua forma de pensar sobre ela. Por exemplo, vamos supor, eu tinha uma funcionária que ela fazia o horário que ela queria. Eu tinha paciente de manhã, cada dia ela chegava no horário, eu precisava dela para começar a atender. No começo eu ficava com raiva, eu falava, poxa, né? A gente tá empregando, pagando e preciso dessa ajuda e a pessoa faz desse jeito. Aí um dia eu comecei a pensar, nossa, mas será que na hora que ela sai de casa, o filho dela faz cocô igual o meu faz na hora que eu preciso sair? Será que na hora que ela precisa sair de casa para pegar o ônibus, eu tenho o conforto do meu carro, o filho dela também escapa o xixi na calça, ela não quer deixar o menino passar o dia inteiro com a calça de xixi? Quando a gente começa a olhar as necessidades da outra pessoa, a gente muda o olhar, as necessidades dela passam a ser importantes, assim como as nossas são, né? Teve um dia que ela falou assim para mim, eu fui sair de casa, bem na hora que eu fui sair, minha filha acordou, começou a chorar, que queria eu com ela, e eu larguei ela chorando, e nesse dia eu já tinha mudado esse pensamento, sabe? E eu falei, não faça isso, você sabe que você pode me avisar, se eu tiver alguma coisa muito importante, eu vou te falar. Dá um aconchego nesse momento para sua filha, depois você vem, não vai trabalhar o dia inteiro com o coração apertado, né? A gente vai mudando a nossa forma de tratar as pessoas. Eu podia, sabe, nem saber e ela chegar e eu ficar com a cara virada, ela caminha e uma, sabe, sem poder nem encontrar com a outra dentro de casa. E isso acontece no trabalho com o chefe. Isso acontece com o marido, né? Às vezes eu penso assim, nossa, coitado, imagino o tanto de cliente que grita com ele que ele enfrentou hoje. Ele chegou meio capa virada. Eu podia pensar, não tem culpa, não vai descontar em mim. Aí eu pensei, na casa dele é onde ele pode fazer as caretas que ele quer fazer, né? Ele tá nervoso, ele só precisa comer. O homem tem fome, né? A gente tem que dar comida, carinho, afeto. Daqui a pouco ele tava bem, eu já podia ter arrumado uma encrenca, nós dois brigando. Então, é mudar o olhar para aquela pessoa, ver qual que é a necessidade dela acima daquilo que ela está aparentando. Às vezes as crianças, elas não sabem manifestar a frustração. Então, elas choram, elas fazem birra, principalmente quando elas querem atenção. Se ela não consegue da maneira positiva, ela vai tentar chamar a atenção da maneira negativa, até inconsciente. Eu lembro que eu estava assistindo uma coach infantil, ela falou assim, em vez de você chegar na sua casa, tentar fazer tudo ao mesmo tempo, com a criança no teu pé, fazer janta com a criança gritando, você sentir que você quer comer também em paz, que você não tem tempo para nada, para 10 minutos, senta com ela, brinca, beija, abraça, faz cosquinha, só ali, sem mexer no celular, sem ficar preocupado de tirar a carne do freezer. Parece que você enche o tanquinho do amor. Aí você fala, mamãe, agora precisa ir lá na cozinha fazer um negocinho, vem cá, desenha aqui do meu lado. Pronto. Né? Você percebeu a necessidade dela. Fica brigando por atenção, ela queria atenção. Né? E quando a gente está sem esse olhar para o próximo, tudo que a gente consegue ver quando a gente está impaciente também, tudo que a gente consegue ver é a nossa necessidade, o nosso tempo, aquilo que vai atrapalhar a nossa vida, a minha rotina, né? Essa paciente mesmo que eu atendi agora, que eu queria acabar logo para poder ter meu tempo antes desse estudo, ela precisava falar. Às vezes ela estava aqui porque ela precisava falar, né? E a gente tem que levar em consideração a necessidade das pessoas também. A raiz da impaciência é o egoísmo. Porque aí você não quer dar o seu tempo, você não quer dar o seu ânimo, o seu bom humor, a sua risada, o seu melhor. A raiz da impaciência é o egoísmo. Se você quiser, por exemplo, ser uma boa esposa, aprenda a ver a vida do ponto de vista do seu marido. Se você quiser ser um bom profissional, aprenda a ver a vida do ponto de vista do seu paciente, do seu cliente, né? Tendo compaixão, tendo empatia, se colocando no lugar da pessoa, generosidade, amor. E isso melhora não só a vida da pessoa, nossa, porque a sua sensação em lidar com aquela pessoa melhora muito. Né? Às vezes você pega uma pessoa que é meio controlador, um sogro, alguém que quer dar pitaco na vida, né, da sua família, e você pensa assim,
Será que é implicância ou excesso de amor, de cuidado? Tá preocupado, coitado. Pensa assim, muda tudo, gente, muda tudo. Você pensa, coitado, olha tanta preocupação que ele tem que ele fica desse jeito. A gente fica numa situação muito mais confortável de viver do que quando a gente implica com tudo e com todos, né? Quando a gente é um empregado, a gente tem que olhar o ponto de vista do nosso empregador. Você mais vê a gente falando mal do chefe. Você entra numa loja e você vê o pessoal fofocando do patrão. Gente, em vez de pensar, nossa, graças a ele eu estou tendo a oportunidade, pode ser que ele tenha tantos compromissos, tanta conta para pagar, a responsabilidade dele é tão grande, deixa eu dar o meu melhor. O pessoal fica querendo, sabe, falar mal, sempre se colocando numa situação de vítima, de coitadinho, né? E quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente consegue entender por que a pessoa está agindo daquela forma. Por que meu marido está nervoso? Por que meu filho está estressado? Por que meu chefe está bravo? Por que eu estou nervosa? Provérbios 19:11 diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória, em outras versões, sua grandeza é ignorar as ofensas. Em outra versão, é esquecer, passar por cima das ofensas. Tem coisa melhor do que alguém fazer uma ofensa, porque aquilo é que a pessoa às vezes tem para dar, ela está no pior dela, e você sabe o suficiente para passar por cima, para não levar em consideração. A gente é carne, a gente vai sentir uma alfinetada, mas mudando o seu pensamento sobre aquilo, você vai mudar o seu sentimento e não vai carregar aquele ressentimento, para ficar ressentindo aquilo, como se fizesse uma coisa que ficasse jogando pedrinha em você. Né? A sabedoria do homem lhe dá paciência e a sua grandeza é ignorar as ofensas. Provérbio 19:11. E essa é a perspectiva, né, a partir do olhar de Deus, perspectiva divina. Sabedoria é ver a vida sobre a perspectiva de Deus. E isso nos ajuda a chegar em 3 conclusões importantes. A primeira é que nós somos humanos, não somos perfeitos e não estamos no controle. Eu não tinha o controle de voar ali e chegar no horário. E eu não tive controle sobre o meu filho fazer xixi e pingar na calça. Tudo bem. Segundo, ninguém é perfeito. Por isso, eu não devo me surpreender nem ficar aborrecido quando as pessoas cometeram erro e me decepcionarem. Então, se eu não sou perfeito, as pessoas também não são. Por que eu vou ficar aborrecido do jeito que alguém me tratou? Essa pessoa também não é perfeita. Se você acha que a personalidade de alguém incomoda você, pode ter certeza que a sua também incomoda alguém. Né? Se a gente acha que a nossa personalidade incomoda, se a gente acha que a personalidade de alguém nos incomoda, a gente pode ter certeza que a nossa também incomoda alguém. Terceiro, Deus está no controle, pode usar as situações, as irritações, os problemas que surgem na nossa vida para realizar os propósitos dele. É sobre essa pressão que a gente vai desenvolver a paciência. Provérbios 20:24 diz: os passos do Senhor são dirigidos. Os passos do Senhor são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, o homem poderá entender o seu caminho? Então, Deus é que dirige os nossos passos. Como a gente vai querer entender os caminhos dele? Não precisamos entender para confiar. Nem tudo ele vai revelar para nós. Tem um exemplo que eu ouvi que eu gostei muito. Ele fala assim, que a nossa vida, ela pode estar em 2 fases. A gente tinha, né, antigamente, aquela máquina de fotografias que era convencional, que a gente colocava um filme dentro, rodava e capturava as imagens. Só que esse filme a gente tinha que levar para revelar, e às vezes levava uma semana para revelar. E o processo para revelar esse filme é um processo no escuro. Então, muitas vezes, aquilo que Deus tem para revelar para nós precisa de um processo que vai passar por caminhos de escuridão para se revelar. Não adianta a gente abrir a querer ver, porque, lembra, queimava o filme. Tem que levar por um processo de um quarto escuro, que é onde a gente vai começar a ter essa revelação. E, ao mesmo tempo, às vezes a gente já está mais maduro na fé e a gente é uma Polaroid. A gente tira a foto, ela sai, ela não precisa mais ir para um quarto escuro, mas ela precisa de luz para revelar. É com a luz que a gente começa a enxergar a imagem.
Então, a gente precisa da luz da palavra para a gente começar a ver muitas coisas na nossa vida que a gente não vê. Então, ou a gente ainda precisa por um processo de quarto escuro, ou a gente precisa também dessa luz para revelar. Né? E Deus é quem sabe se a gente ainda precisa para o quarto escuro, se a gente pode só receber essa luz para revelar aquilo que Ele tem para nós. Você pode experimentar algumas demoras de Deus para a tua vida. Né? A Bíblia é um livro de espera. Abraão esperou 100 anos para ter o filho da promessa. Moisés esperou 40 anos no deserto com esse povo, né, desobediente. Jó teve que esperar também. Então, a Bíblia é um livro de espera. Só que, por exemplo, Abraão, quando Deus falou para ele, saia da sua terra, você e sua parentela, e vá para onde eu te mostrarei. Né? Ele não sabia para onde ele estava indo, mas ele sabia com quem ele estaria indo. Então, muitas vezes, a gente não precisa saber ao certo o caminho para confiar. A gente tem que saber com quem a gente está indo. Né? Não é que nem aquela música que fala, não é sobre chegar e saber que venceu. É sobre o caminho que te favoreceu. Então, no meio do caminho, muita coisa acontece. É onde a gente é trabalhado. Então, às vezes, nessas situações que exigem paciência nossa, o que é paciência? Não é só espera, é esperar com boa atitude. Provérbios 14, 29 diz, o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Você sabe a diferença entre não e agora não? O não é não. O agora não é ainda não. Muitas vezes a gente tem um agora não e a gente não quer, né? Precisamos ter senso de humor, né? A palavra de Deus diz que Deus tem senso de humor. Salmos 2, 4 diz, do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir. Né? A gente precisa ter mais bom ânimo, bom humor. E uma das coisas mais importantes que eu percebi nessa lição que fala sobre a gente ter paciência, não é a gente orar por paciência, porque senão até vai acontecer coisas para desenvolver a nossa paciência. É a gente aprofundar o nosso amor. Por exemplo, você está com falta de paciência com alguém, aprofunda o seu amor. Que a paciência ela é o fruto depois do amor. Se você ama aquela pessoa, dificilmente você perde a paciência tão fácil com ela. Né? Quando você está cheio de amor, quase nada consegue provocar a sua ira e nem esgotar a sua paciência. Senão você vira uma panela de pressão e tudo que está reprimido acaba explodindo, escapando. Efésios 4:2 diz assim, sejam humildes e amáveis, sejam pacientes um com o outro. Só um minutinho, menina. Oi, Rô. Tá, eu pego. Tá, tchau. Sejam humildes e amáveis, sejam pacientes um com os outros, tendo tolerância pelas faltas uns dos outros por causa do amor entre vocês. Então, por causa do amor que a gente tem que ter um pelos outros, a gente tem que ter paciência, gente. E a gente viu nesse livro que a gente não precisa gostar com afeto caloroso de todo mundo, mas a gente precisa amar. É uma ordenança, amem-se uns aos outros, né? E a paciência, ela não é só uma força de vontade humana, ela é fruto do espírito, né? A gente precisa andar em espírito. E aí você começa a ter paciência, você vai ver que nem tudo te aborrece mais do jeito que aborrecia antes. A gente está olhando com outra perspectiva. A Bíblia fala muito sobre saber esperar, porque esperar demonstra fé, e fé agrada a Deus, né? Deus nunca se atrasa nem se adianta, ele chega no momento certo, com as coisas e com as pessoas certas na nossa vida. Né? Ele não segue a nossa agenda. Salmos 37:7 diz, descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Então, vamos lembrar que a paciência é uma prova da nossa fé. E por último, aqui, ó, antes de terminar, que a gente tem 3 minutinhos, eu queria mostrar uma coisa para vocês, né? Qual que é o grande propósito da nossa vida? Que a gente seja parecido com Cristo, né?
Então, vamos imaginar que o nosso modelo seja esse bonequinho aqui, tá? A gente tem que ter essas características. Aí, Deus pega a gente desse jeito aqui que a gente chega para ele, todo amassado, todo deformado, né? E para conseguir fazer esse molde, ele precisa amassar, amassar. Isso dói, isso tira pedaço da gente. A gente não entende por que está acontecendo isso, mas ele precisa modelar a gente a imagem de Cristo. Só que nisso, muita coisa a gente vai ter que ir deixando para trás, abrindo mão do nosso egoísmo, do nosso ego, né, das obras da carne, para que a gente possa ficar a imagem e semelhança dele. E essa massinha aqui, ela tem que ser, ó, maleável, para que ele consiga nos modelar. E a gente tem que estar guardado sobre as bênçãos do Senhor. Você já viu uma massinha que fica fora da embalagem? Ela fica dura, você não consegue modelar ela do jeito, ela fica deformada se você tentar fazer isso aqui que eu fiz. Então lembre-se, a gente chega assim, só que ele quer a gente assim. E muita coisa ele vai ter que tirar da gente. E se a gente não for flexível e não tiver sobre a proteção, né, dele, sobre as mãos poderosas dele na nossa vida, andando em espírito, a gente vivendo só no mundo, a gente vai virar uma massinha seca, né, que não consegue mais ser modelada. Consegue, mas com muito custo. Tá bom, queridas? Espero que vocês tenham gostado. Queria ter falado mais coisa, mas o nosso tempo não é tão grande. Mas que tenha sido rico para vocês, assim como foi para mim. Amém. Muito bom, Mônica. Muito bom, muito obrigada. Foi ótima aí a demonstração da massinha.